Seja bem-vindo ao Profecias do Além, onde o tempo revela segredos e os mistérios se desdobram diante dos seus olhos. Eu sou o profeta do tempo. E eu sou a profetisa das 8 faces. Juntos, trilhamos o caminho da verdade, guiados pela luz divina. Prepare-se para a revelação. Resolvi fazer este breve bate-papo para incentivá-los a observar a vida de vocês e identificar essas 7 leis. Essa ideia surgiu porque questionaram a falta de fontes explícitas no que eu acredito. Muitos documentos históricos também não citam fontes. A única forma de confirmar essas leis é através da experiência pessoal, observando se a vida as corrobora. Esse espírito de experimentação é fundamental na filosofia. Antes de tudo, essa é uma dica importante. Quando suspeitarem que algo, especialmente em um livro ou clássico, tem profundidade, vivam com essa ideia. No momento em que observarem um fato que a confirme, o conhecimento se torna realmente seu. E, a partir daí, serve como base sólida para construir suas próprias ideias. Portanto, é importante abrir essa janela para a sua vida e procurar o que fundamenta o conhecimento, ou o que não fundamenta, o que também pode acontecer, revelando falhas no ensinamento. No entanto, essa observação deve ser livre de dogmas ou crenças prévias. Caso contrário, a experiência será induzida a confirmar ou negar o que já acreditam. Isso não é filosófico. Um filósofo não possui a verdade, mas está em busca dela. Qualquer premissa prévia influenciará a sua visão. É preciso testar o conhecimento na vida sem preconceitos, com reflexões posteriores, não anteriores. Em relação ao Caibalion, essas são algumas reflexões rápidas e simples. O princípio do mentalismo, por exemplo, não se trata de acreditar que o poder da mente modifica tudo, mas podem observar concretamente que a mente cria um ambiente que influencia tremendamente. Assim como o Feng Shui diz que a cor da parede do quarto pode influenciar o sono, o ambiente mental criado também terá grande influência no dia. Experimentem, por exemplo, acordar com uma predisposição matinal positiva, seja com uma bela melodia ou uma breve leitura. Criem um ambiente mental favorável. Comparem isso com a experiência de acordar já imersos em notícias ruins ou pensamentos negativos. Observem como a sua performance ao longo do dia se desenrola, como a sua interação com os outros se manifesta, como a sua própria energia flutua. É uma experimentação simples, mas que pode revelar o princípio do mentalismo em ação. Outro exemplo: a lei da correspondência. Assim, em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Não precisa ser esotérico. Pensem em um problema no trabalho, a forma como vocês o abordam, a maneira como vocês reagem a ele, muitas vezes reflete padrões mais amplos nas suas vidas. Talvez a dificuldade em delegar no trabalho espelhe uma dificuldade em confiar em outras pessoas, em outros âmbitos, ou ao contrário, a sua organização impecável em casa se traduza em uma abordagem metódica para resolver os problemas no escritório. Procurem essas conexões. Observem como o microcosmo da sua rotina diária reflete o macrocosmo da sua existência. Essas correspondências, quando identificadas, oferecem insights valiosos sobre si mesmos e sobre os padrões que regem a sua vida. E não se limitem a procurar confirmações. Busquem as refutações também. Se o princípio da vibração afirma que tudo está em constante movimento, observem as áreas da sua vida que parecem estagnadas. O que está impedindo essa vibração? O que está bloqueando o fluxo de energia? Ao identificar esses pontos de resistência, vocês podem começar a entender como o princípio da vibração se manifesta, mesmo em sua ausência aparente. Essa é a beleza da filosofia experimental.
Não se trata de aceitar cegamente, mas de questionar, observar e, acima de tudo, experimentar. O Caibalion, assim como qualquer outro corpo de conhecimento, é apenas um ponto de partida. A jornada para a sabedoria é pessoal e intransferível, e ela começa com um simples ato de observação consciente da sua própria vida. Então, abram suas mentes, aguçem seus sentidos e comecem a experimentar. A verdade espera por vocês, não nos livros, mas na experiência vivida. O ambiente não é só físico, o ambiente é também mental. E do jeito que somos dispersos, às vezes o ambiente é mais mental do que físico. Em geral, acho que estamos mais no ambiente criado pela nossa mente do que no ambiente externo. É fundamental criar um ambiente interno positivo, como levantar com o pé direito. Isso significa abordar a vida com uma predisposição para ações nobres e propósitos elevados, transmitindo uma mensagem positiva ao mundo. Não se trata de esperar que tudo dê certo automaticamente, mas sim de buscar impor a própria vontade com base em princípios e determinação, não em sorte. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like porque isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. O pessimismo, a crença no fracasso, muitas vezes se autoconfirma. Por outro lado, uma predisposição positiva, combinada com a luta persistente contra a adversidade, pode levar ao sucesso, mesmo quando as chances parecem mínimas. Ao planejar o dia, alinhe sua mente com objetivos elevados e um propósito de vida maior. Esse início positivo tem um poder significativo. Começar mal uma tarefa, por exemplo, pode prejudicar todo o seu desenvolvimento. A magia dos inícios é uma aplicação prática do mentalismo. Pensar no dia, relembrar quem você é, sintonizar-se com algo nobre. O princípio da correspondência se manifesta em diversos níveis. Observe como tudo, desde as galáxias até o sistema solar, gira em torno de um centro. Da mesma forma, internamente, devemos ter um centro, o ser humano que aspiramos ser. Não se trata de sucesso ou fama, mas da construção de si mesmo, de princípios firmes e do desejo de beneficiar a vida. Esse centro coordena nossas ações e nos impede de nos perdermos, de ficarmos desnorteados. Aqueles que não têm um centro, um sentido de vida claro, vivem no caos e o impõem como lei, criticando aqueles que buscam um ideal. Foque em aprimorar seu caráter, deixando defeitos para trás. Emocionalmente, nosso centro é o que amamos, as pessoas, o trabalho, a contribuição ao mundo. Em certa fase da vida, a busca incessante por novidades diminui e percebemos que o verdadeiro lar é onde reside o amor. A solidão, mesmo em lugares maravilhosos, não compensa a ausência de laços afetivos. Em resumo, tudo em nós tem um centro: físico, psíquico e espiritual. Quanto à vibração, cuidado com hábitos vulgares. Em momentos de pressão, esses aspectos negligenciados podem vir à tona. A vibração deve ser coerente, sem grandes disparidades. No filme O Rei Leão, a responsabilidade principal não é de Scar, mas de Mufasa, por permitir que o mal coexistisse com o bem. Da mesma forma, manter vibrações vulgares em meio a vibrações elevadas pode comprometer seu progresso. Busque sintonia com elementos que o elevem: reflexão, aprimoramento pessoal, harmonia e relaxamento. Evite exceções que podem gerar consequências negativas. Observe as pessoas ao seu redor, sem julgamento, para identificar esses padrões. É mais fácil enxergá-los nos outros do que em nós mesmos. Assim, a busca por um centro e a elevação da vibração são dois pilares interligados.
Um centro bem definido nos guia em direção a escolhas que elevam nossa vibração, enquanto uma vibração elevada fortalece e define nosso centro. É um ciclo virtuoso de aprimoramento contínuo. Imagine uma bússola. Se ela não estiver bem calibrada e apontando para o norte verdadeiro, nosso centro, a embarcação, nossa vida, se desviará da rota, mesmo com o vento a favor, oportunidades. Da mesma forma, se a bússola estiver correta, mas o casco estiver cheio de furos, vibrações vulgares, a água entrará e, eventualmente, afundaremos, mesmo com a direção certa. Portanto, a jornada de autoaperfeiçoamento é dupla: alinhar a bússola e vedar os furos. Alinhar a bússola significa definir nossos valores, propósitos e princípios, criando um centro sólido que nos direcione. Vedar os furos implica eliminar hábitos, pensamentos e atitudes que nos arrastam para baixo, minando nossa energia e comprometendo nossa vibração. Este processo exige autoconsciência constante. É preciso observar nossos pensamentos, emoções e ações, identificando aqueles que nos fortalecem e aqueles que nos enfraquecem. É um exercício de honestidade brutal consigo mesmo, sem auto-engano ou justificativas. Lembre-se, a transformação é gradual e progressiva. Não se trata de alcançar a perfeição instantaneamente, mas de dar pequenos passos consistentes em direção a uma versão melhor de si mesmo. Cada escolha consciente, cada pensamento positivo, cada ação nobre contribui para a construção desse centro e para a elevação da vibração. E não se isole nessa jornada. Compartilhe suas experiências, busque apoio em pessoas que compartilham seus valores e evite a companhia daqueles que o desmotivam ou o puxam para baixo. O ambiente que nos cerca exerce uma influência poderosa em nosso progresso. Ao cultivar um ambiente interno positivo e alinhar-se com um propósito maior, você não apenas transforma sua própria vida, mas também irradia essa energia para o mundo ao seu redor, inspirando outros a trilharem o mesmo caminho. E, no fim das contas, essa é a verdadeira magia, a capacidade de transformar a si mesmo e, ao fazê-lo, contribuir para um mundo mais nobre e elevado. Busque a sintonia interna, a convergência vibratória. Se a consciência ascendeu, não a force a descer, deixe-a permanecer onde conquistou seu espaço. Agora me conta aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência espiritual marcante? Quero muito saber sua história. E se quiser atrair boas energias, comenta 11 e 11. A polaridade é outro aspecto chave. Intensidade excessiva tende a inverter-se rapidamente. Isso se aplica a relacionamentos, amizades e dedicação. Quando etapas são puladas, sem conhecimento, aproximação e aprofundamento graduais, a consciência não cumpre seus ritos, realizando um salto insustentável que resulta em queda proporcional. Essa dinâmica é comum em amizades, amores e atividades. Observo, como professora, que o entusiasmo exacerbado no início frequentemente esmorece. Alunos que, na primeira aula, demonstram paixão desmedida e se declaram encontrar seu lugar, logo perdem o interesse. Aquele que demonstra entusiasmo gradualmente, ao longo do tempo, tem maior probabilidade de consolidar um compromisso duradouro. Paixões súbitas são prazerosas, mas instáveis para projetos de vida. Modere a paixão inicial, construindo uma base sólida. A psique oscila, buscando o equilíbrio. Procure o justo meio, o princípio da polaridade e do ritmo. A neutralização ocorre quando ataques não nos atingem, porque não estamos no mesmo nível. O mundo é polarizado, uma disputa infantil. Se não almeja o objeto da disputa, você transcende esse patamar e pode harmonizá-lo. É comum que pessoas cheguem a conferências ou aulas com preconceitos, buscando atacar.
um professor se protege ao não se identificar com sua personalidade, falando em nome de algo maior. Ataques à personalidade não o afetam, pois sua motivação é a doação, não a projeção pessoal. Diante de acusações, reconheça a possibilidade da verdade, mas ofereça algo em troca. Talvez eu seja isso, mas posso te oferecer algo. Aceita? Despolarize o plano, transcendendo a influência das polaridades. A observação neutra se estende a palestras e esportes. Sem paixão por um time, avalia-se a técnica com clareza, apreciando a arte do jogo. A paixão tolda a visão, idealizando um lado e desvalorizando o outro. Um juiz, idealmente, possui essa neutralidade, sem envolvimento emocional ou preconceitos. Qualquer predisposição desequilibra a balança. Neutralize-se e eleve-se a outro nível de consciência. Essa necessidade se manifesta constantemente na vida social, inclusive ao julgar a briga do seu filho. A justiça, e não a parcialidade, é o melhor exemplo. A relação de causa e efeito é evidente. Em momentos difíceis, busque no passado a origem daquelas consequências. Qual postura adotou? Qual traço de temperamento precisava ser corrigido? A situação presente expõe essa aresta para que você possa aprimorá-la. Um relacionamento difícil, por exemplo, pode ter evitado que você se tornasse uma versão pior de si mesmo. Encontre no passado o fator causal. Outra prática valiosa é manter um diário, não para registrar eventos, mas para avaliar seu alinhamento com seu ideal humano. À noite, escreva sobre o dia e projete o futuro de alguém que teve atitudes e escolhas semelhantes. O futuro se torna previsível. Mães experientes, por exemplo, antecipam problemas em relacionamentos, observando a ausência de sementes positivas no presente. A natureza não dá saltos. O excepcional futuro exige sementes excepcionais no presente. Se não as houver, elas precisarão ser cultivadas. Caso contrário, o futuro seguirá uma direção previsível. A reflexão permite antever o futuro. Desidentifique-se e projete-se para evitar complicações, aprendendo com o futuro antes que ele chegue. Por fim, explore o gênero mental. Identifique, em seu diário, quais ideias, emoções e sentimentos são genuinamente seus. Cultive esses pensamentos e sentimentos únicos, essa caixa de joias, com carinho. Acredite neles com convicção, baseando-se em experiências e reflexões pessoais, livres de preconceitos e modismos. Conecte-se à sua essência, ao manancial de sua individualidade. Esse tesouro interior reside no silêncio da mente, na observação desapegada dos pensamentos que fluem. A maioria das ideias que povoam nossa mente são ecos da sociedade, repetições de padrões culturais, fragmentos de informação sem raiz em nossa experiência. Descarte o ruído, o lixo mental e concentre-se no que realmente ressoa com sua verdade. Essa caixa de joias pessoal se revela nos momentos de introspecção, quando nos permitimos questionar o status quo, desafiar as certezas impostas e ouvir a voz silenciosa da intuição. É ali, no santuário da alma, que encontramos as gemas brutas que precisam ser lapidadas, as ideias originais que podem transformar nossa vida e o mundo ao nosso redor. Cultive a singularidade, a autenticidade. Não se conforme com as cópias, com as imitações. Seja a obra-prima que você foi destinado a ser. Acredite em sua capacidade de criar, de inovar, de inspirar. O mundo precisa de sua luz, de sua voz, de sua contribuição única. Lembre-se, a jornada da autodescoberta é um processo contínuo, uma espiral ascendente que nos leva a níveis cada vez mais profundos de compreensão e realização. Não tenha medo de mergulhar nas profundezas de seu ser, de explorar os recantos escuros da alma, de confrontar seus medos e limitações.
É ali, nas sombras, que encontramos as maiores oportunidades de crescimento e transformação. Abrace a impermanência, a fluidez da vida. Saiba que tudo está em constante mudança, em constante evolução. Não se apegue às formas, às aparências. Concentre-se na essência, no princípio vital que anima todas as coisas. E, acima de tudo, pratique a compaixão, a empatia. Reconheça a divindade em cada ser humano, a centelha de luz que reside em cada coração. Estenda a mão aos que sofrem, ofereça seu apoio aos que precisam. Lembre-se, somos todos parte de uma mesma teia, interconectados e interdependentes. Ao trilhar o caminho da autodescoberta e do serviço ao próximo, você estará em sintonia com as leis universais, em harmonia com o ritmo cósmico. Sua vida se tornará uma sinfonia de luz e amor, uma expressão radiante da beleza e da verdade. E ao final da jornada, você poderá dizer com convicção: eu vivi, eu amei, eu me realizei. Essa é a chave para a ascensão da consciência, para a conquista da paz interior e para a construção de um mundo melhor para todos. Não espere mais. Comece agora mesmo a cultivar sua caixa de joias interior e a irradiar sua luz para o mundo. O futuro da humanidade depende disso. Observei suas reações com coragem e isenção, concluindo que ela merece mais compaixão do que ódio, e talvez alguma admiração e compreensão, não paixão ou idolatria. Guarde seus sentimentos e pensamentos como joias preciosas. Valorize-os, pois isso te incentivará a buscar a raiz de seus pensamentos e sentimentos, fecundando sua mente com ideias próprias. Este é apenas um pequeno jogo para começar. É um ponto de partida que pode ser aplicado em diversas situações na sua vida. Dificilmente alguém poderá invalidar minhas experiências. Eu as vivi. Portanto, essa é a minha fundamentação, sólida e baseada na experimentação. Só levo algo a sério quando o experimento e constato seu fundamento. Antes, era apenas uma possibilidade. O que me parece sensato e considerável, antes uma possibilidade, agora se confirma pela experiência. Não experimento tudo, mas o que me ressoa, e o que ressoa, investigo com afinco. Mergulho na experiência, buscando a essência que vibra em sintonia comigo. Não é um processo passivo, mas uma exploração ativa, um garimpo de verdades pessoais. Não me satisfaço com a superfície, com o dizem por aí. Preciso sentir o peso da verdade em minhas mãos, a solidez da experiência sob meus pés. Essa busca, essa experimentação, não me torna infalível. Pelo contrário, me expõe à falibilidade, ao erro. Mas o erro, encarado com honestidade e abertura, se torna um degrau para o aprendizado, um guia para para a compreensão mais profunda. Não me apego às minhas conclusões como dogmas inquestionáveis. Permaneço flexível, aberto à revisão, à mudança de perspectiva. Pois a vida é um fluxo constante, e a verdade, uma miragem que se revela em diferentes formas, dependendo da luz e do ângulo em que a observamos. E nessa jornada de experimentação e reflexão, encontro um valor inestimável: a autonomia. A autonomia de pensar por mim mesmo, de sentir por mim mesmo, de construir minhas próprias verdades. Uma autonomia que me liberta das amarras da opinião alheia, que me capacita a viver uma vida mais autêntica, mais plena, mais minha. E essa autonomia, essa liberdade, é a joia mais preciosa que posso possuir. Ajude-nos a espalhar a luz e a bondade. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Ao fazer isso, você estará iluminando a vida de alguém que pode estar precisando de uma palavra de conforto ou de um novo caminho. Queremos muito saber o que você achou. Sua voz é importante.
Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos, suas experiências pessoais e os aprendizados que você teve ao assistir este vídeo. Vamos construir juntos um espaço acolhedor e inspirador, onde possamos nos conectar, trocar ideias e nos fortalecer mutuamente em nossa jornada espiritual. Sua participação é fundamental para criarmos uma comunidade unida e vibrante. Sua participação é crucial e de extrema importância para o sucesso desta missão de natureza divina. Sem você, alcançar nossos objetivos sagrados seria consideravelmente mais difícil, se não impossível. Portanto, é imperativo que nos mantenhamos focados e continuemos avançando com diligência. É fundamental que preservemos o nosso ritmo atual e não percamos o embalo que já conquistamos até agora. Forte abraço do Profeta e até o próximo vídeo.